Sim. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus possa habitar cada coração. Marcelão, boa noite. Marquinhos, Linda. Sejam todos bem-vindos para a nossa live dominical. Valtão, boa noite, Helena, Murilo, boa noite, irmãos. Bruna, Neide, Gi, boa noite, Gi. E o Eliel, tá aí com você? Salve, Murilão. Deus te abençoe. Marilu, oi Marilu, boa noite. Boa noite, Zelita. Boa noite, Nilda. Ô, Léo, que bom que você está aí. Deus te abençoe hoje no meditar da palavra. O Espírito Santo fala ao seu coração, tá bom, Léo? Te fortaleça, te abençoe. Muito bom. Boa noite, Alonso. Eu não tinha visto que subiu o seu nome ali. Alonso, Betinha, saudade de vocês. Oi, Bruna. Deus abençoe você também. Minha irmã, oi, Kelly. Minha irmã, boa noite. Keluxa, Rafa, Belinha, as minhas sobrinhas lá do Rio de Janeiro. A Núbia, boa noite, Núbia. Josias, boa noite, Josias. Após 13 quilômetros de caminhada em Dayatuba. Ó, Josias, tá atlético. A Esther, oi Esther, tudo bem? E o Zé, Esther, tá aí com você? Hoje é aniversário do João, né, Esther? É ontem ou foi ontem ou é hoje? Ou eu vi errado, hein? Boa noite, Fábio, Mari. Casal lindo, simpático. Boa noite. Oi, Tati, tudo bem? Boa noite. Boa noite, uma graça. Bom ter a senhora por aqui. Robson, oi, Robson. Boa noite. Seja bem-vindo também. Robson, um amigo nosso, né? Um queridão. Seja bem-vindo. Larissa está te mandando um beijo, Robson. Valdir. Que bom, Tati. É hoje, Esther. O João tá fazendo 18 anos hoje. Ô, João, parabéns para você, João. Poxa vida, vamos orar por você daqui a pouco. Deus te abençoe, menino. A Sara, a paulista baiana mais linda da Bahia, Sarite, Sara. Vitão, ô Vitão, Deus te abençoe. Boa noite. Marília, oi Marília, seja bem-vinda. Marília tá sempre com a gente aqui, né? Nas lives das quartas-feiras. A gente começou lá uma amizade no Face, né, Marília? Seja bem-vinda. Quando tudo isso passar, Marília, tô louco para conhecer você, conhecer esse pessoal. Tá participando das lives das células. É tanta gente que eu quero ver, conhecer, conversar. Puxa, eu lembro quando eu cheguei na igreja, o João era um molequinho, né? 6 anos já. Eu lembro uma passeio que nós fomos fazer lá na praia. O Marquinhos deve lembrar disso também. O João passou mal de madrugada. Sujou todo mundo lá e passou mal do estômago. Eu corri, chamei o tio Marquinhos. Falei, tio Diácono, corre lá, socorre lá. Você lembra disso, Marquinhos? Ai, Jesus. Elisângela, boa noite. Caetanão, Deus te abençoe, irmão.
Você lembra disso, Marquinhos? Aquele passeio na praia lá na casa do Tony, da Selma. O João passou mal. Espantou todo mundo da sala, né? Oi, Giane, tudo bem? Que bom ter você por aqui. Deus te abençoe também, Giane, que te fortaleça. Eu dividi a cama. Foi você, Murilo, que foi o abençoado lá esse dia? Ai, Murilo. Foi terrível, né? Nice, oi Nice, boa noite. Amém. Vou mandar um direct aqui. Clica aí, mande aí um direct para alguém. Né, convide uma pessoa para estar aqui com a gente, né? Da esquerda para a direita, o segundo ícone, né? Tem um lugar aí dos comentários, um ícone da interrogação, o outro que é uma setinha, é o ícone do direct. Clica aí e convide alguém. Você lembrou, Marquinhos? Oh, meu pai. Ô, Lúcia, boa noite. Boa noite, seu Benê. Irmã Isolina, boa noite, irmã. Como é que estão as coisas aí? Sua família, seus netos. Minha sobrinha, Fernanda Bonfante. Oi, Fê, tudo bem, lindona? Tia tá te mandando um beijo. Como foi sua semana? Leide, oi, Leide. Quem que tá aí na equipe? Ronaldo, Gabriel. Ó, filho, o Gabriel entrou aqui, ó, para assistir a gente. Não sei se ele tá lá. Vamos ver o que a Leide fala aqui. Deixa eu colocar mais uma vez aqui o direct. Kelly, oi Kelly, tudo bem? Como foi sua semana, Kelly? Ó, tá a Leide e o Gabriel. Abraço pro Gabriel, então. Gabriel, tá me vendo aí, ó. Beijo pra você, menino. Saudade de você também. Vou mandar aqui o direct. Renato. Deixa eu ver aqui. Tá bom. Oi, Pauline, tudo bem? Pauline, você conseguiu ouvir a mensagem de quarta-feira? Eu deixei gravado, né, compartilhado lá. Você conseguiu ter acesso depois? Confirma aí pra mim. Pauline é a cunhada da Kelly, né, irmã do Cezão. Um abraço pra vocês. Débora, boa noite. Mabinha, oi Mabinha, como foi sua semana? Legal, gente. Vamos ler um salmo para nós meditarmos na palavra? Vamos ler o salmo primeiro. O primeiro salmo. Ah, legal, legal. Que bom. Deus te abençoe, Paulinho. A Nair, oi Nair, tudo bem? Que bom que você está por aqui. Deus te abençoe, Nair. Abençoe o Gilson, abençoe sua semana. Vamos ler uma palavra aqui e depois nós vamos orar. O primeiro salmo da Bíblia, irmãos, que vai dizer assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.
Amém. Gente, irmãos, queridos, convidados, muita gente lê esse salmo e muitas vezes eu já vi e ouvi esse salmo ser lido com ênfase na vida que não agrada a Deus, o ímpio, 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 ímpio. Eu leio esse salmo de uma outra perspectiva e para começar essa live, eu queria convidar você a acolher esse salmo na seguinte perspectiva. Esse salmo fala também das fontes da verdadeira felicidade. Existem fontes verdadeiras, fontes que são profundas, fontes que não são efêmeras, fontes confiáveis de uma vida plena, cheia de significado. E existem cisternas furadas, fontes que não são confiáveis. E segundo o salmo aqui, a fonte da verdadeira felicidade, da verdadeira paz, a fonte, o caminho para uma vida mais plena, mais completa, é a presença de Deus, é a amizade com Deus. Não é religião, não é religiosidade, mas é para além da religião e da religiosidade, a amizade com Deus. Uma vida na qual Deus tem espaço para estar, para habitar. Eu gosto dessa palavra que a Bíblia usa, habitar. Porque habitar é caminhar junto, é estar intimamente, é conhecer intimamente. Então o caminho para essa felicidade real, plena, está ao nosso alcance, pela presença de Jesus, que possibilita a amizade com Deus. E aí o salmista vai usar essa figura dessa árvore viçosa. Por quê? Porque ela está bem enraizada, ela está plantada no lugar certo, as suas raízes bebem das fontes corretas, é a vida com Deus fluindo. Isso traz cor, isso traz brilho, isso traz esperança, isso traz alegria para o nosso coração. Por isso o salmista vai dizer, ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, cujas folhagens não murcham. Nesse tempo de sequidão emocional, espiritual, nesse tempo de desilusão, desespero, finque raízes no lugar correto, beba da fonte correta. Essa fonte é Deus. Vamos orar? E tudo que a gente falar hoje, que seja para a glória do Senhor, seja para a nossa edificação, que Deus nos abençoe, nos conduza, Deus conduza a sua vida, a sua família, e que Deus nos ajude a beber dessa fonte, que Deus nos ajude a ter essa amizade com Ele, de todo dia. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, te adoramos e te agradecemos, ó Pai, porque esse salmo é lindo. E ele vem nos dizer, Senhor, mais do que nos dizer, nos desafiar, nos convidar a uma vida mais completa, a uma vida mais cheia de sentidos, de significados, a uma vida, Senhor, na qual a paz é possível mesmo em meio aos piores cenários. Ó Deus, que a nossa vida seja assim, em nome de Jesus e em Jesus, que nós sejamos firmados em Ti, Pai, para que Teu Espírito Santo nos visite, para que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, para que nós sejamos assim, Pai, para que flua a vida em nós, ó Pai, do Teu Filho em nós, do Teu Espírito Santo vivendo em nós, e que nesses tempos, ó Pai, de tanta dor, de tanta angústia, nós sejamos como essa árvore aqui, Senhor, que nós tenhamos vida completa, plena, absoluta, vida possível, Senhor, na Tua presença, vida, Pai, porque o Senhor habita em nós, que assim seja na nossa vida, no nosso lar, nos nossos familiares, na vida daqueles que nós amamos, em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite para quem chegou agora, a Juliana, Joelma. Oi, Joelma, Deus te abençoe. Boa noite. Nós lemos o Salmo de número 1, um salmo que fala de uma vida plena, de uma vida absoluta. Amém. Amém. Muito bem. Hoje nós vamos meditar num texto que está no Evangelho de Mateus. E eu publiquei lá no Facebook, publiquei no grupo do WhatsApp da igreja, que o tema da nossa live de hoje é tentação. Vamos falar um pouco sobre esse tema, mas fica tranquilo. Quando talvez a gente ouça falar tentação, a gente possa pensar assim, puxa, lá vai vir um discurso
cheio de pode, de não pode, longe disso, longe disso. O discurso do pode ou não pode é o discurso da religiosidade, irmãos. O anúncio do evangelho não é o anúncio do pode ou não pode. Então fica tranquilo, nós vamos trabalhar esse tema, que é um tema muito importante, polêmico, mas necessário para os nossos tempos. Tentação. Vamos ver o texto? Mateus, capítulo 4. Se você puder, abra sua Bíblia lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 4. A tentação de Jesus. Boa noite para quem está chegando agora, seu Milton, Josina. Ô, irmã Josina, saudade da senhora. Henry Uniformes, Deus abençoe vocês. Vamos ler juntos o Evangelho que foi escrito por Mateus, capítulo de número 4. Um texto conhecido, que é o texto da tentação de Jesus, tá? Mateus capítulo 4, o primeiro versículo. Vai dizer assim, né? A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e ele lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém. Irmãos, eu li Mateus, Evangelho escrito por Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. O tema da meditação de hoje, como já disse, é tentação. Tentação. Falar de tentação numa sociedade como a nossa parece algo completamente dispensável, algo absurdamente conservador, portanto irrelevante, inaceitável. Falar hoje de tentação nesse mundo que nós vivemos parece um discurso hiper, ultra, mega ultrapassado. E isso acontece por uma razão muito simples. Primeiro, porque a nossa sociedade é uma sociedade extremamente hedonista. Ora, o que o hedonismo prega? O hedonismo diz para nós, sugere ao nosso coração, sugere como estilo de vida para todos nós, o prazer absoluto. O hedonismo diz que a razão única, que a finalidade máxima da vida é o prazer. Então, na busca e na vivência do prazer, não há limites, não há barreiras éticas, morais, espirituais que não possam ser rompidas, não há linhas que não possam ser rompidas. Ninguém pode me dizer o não fazer em nome do prazer. A nossa sociedade é uma sociedade extremamente hedonista. O ser humano não se nega nada, não se nega a cruzar nenhum tipo de linha, desde que isso me dê prazer. O prazer absoluto como meta principal da vida. E aí todo mundo quer sentir algo bom, algo gostoso, todo mundo quer sentir algum tipo de prazer. Além de hedonista, observe que a nossa sociedade ela é relativista, uma outra característica do nosso tempo. O relativismo vai dizer para nós que nós não devemos aceitar, adotar, observar qualquer tipo
de valor absoluto. O relativismo, irmão, vai dizer para mim e para você o seguinte: crie a sua própria verdade. Ninguém deve dizer para você o que é verdade ou o que não é. Você é livre para construir no seu dicionário o seu significado do que é verdade. Só que nós temos um problemaço nisso também, porque nós somos seres de natureza caída, pecaminosa, e qualquer tentativa de conceber o que é verdade, nós vamos cavar mais fundo na mentira, no erro, no engano. Mas o relativismo diz: crie a sua própria verdade, siga as suas regras, não existe valor absoluto. Por isso que nesse mundo falar de tentação é algo complicado. Um mundo que diz que não existem verdades absolutas, que ninguém pode me dizer o que é verdade, e no mundo onde o prazer é o sentido final de todas as coisas, falar de tentação é algo completamente desnecessário. Porém, nós precisamos falar sobre tentação pelo simples fato de que a tentação conduz ao pecado. E o resultado do pecado, diz o Evangelho, é a morte. A tentação e o pecado me faz você servo do pior senhor que pode existir. O nosso ego, a nossa vontade, a nossa natureza ruim, caída, pecaminosa. Por isso nós precisamos entender o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15, diz assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo do seu coração, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter consumado, gera a morte. Deus não quer uma vida de morte. Deus não quer uma vida de prazeres e sensações efêmeras. Deus quer uma vida plena para você. Deus não quer que você viva a sua vida senhor de você mesmo, senhor do seu ego, da sua vontade. Não, Deus tem uma vida de liberdade para você, liberdade em Cristo, liberdade de você mesmo, liberdade dos ditames do pode ou não pode da religião, liberdade do pecado, liberdade para a amizade com Deus. Por isso esse tema importantíssimo da tentação. E aí, a título de introdução, queria dizer para você 4 coisas antes da gente ir para o texto do Evangelho e degustar esse texto aqui da tentação de Jesus. 4 coisas a título de introdução a respeito da tentação. Primeiro, eu quero dizer para você, coloque no seu coração, na sua mente, a tentação é inevitável. A primeira coisa que a gente precisa aprender sobre tentação é que a tentação, quer queira, quer não, ela acontece. A tentação é um acontecimento concreto que se destaca repentinamente no decorrer da vida. A teologia reformada vai nos ajudar a entender isso. Por que isso acontece? Por que nós somos tentados? Ora, muito simples. Porque uma vez que Cristo, o novo Adão, foi tentado e venceu a tentação, agora o tentador se volta para nós. O olhar do tentador agora se volta para aqueles que estão em Cristo. Ora, Adão, o primeiro homem, foi tentado e foi derrotado. Cristo, o novo Adão, foi tentado e o tentador foi derrotado. Então, uma vez que Jesus foi derrotado, agora nós somos o alvo do tentador, da sua astúcia, da sua fúria. Mas a boa notícia, irmãos, é que em Jesus nós podemos vencer a tentação. Se nós respondemos às tentações com o Adão que é em nós, nós caímos. Se nós respondermos às tentações com Cristo que habita em nós, pelo Espírito Santo, o tentador cai. Tentação é inevitável. Então tem uns cristãos que oram assim: eu vou orar, pensam assim, vou orar para que eu nunca seja tentado. Não, tentado você vai ser. Em algum momento da sua história, da sua trajetória, da sua caminhada. Segunda coisa a título de introdução sobre a tentação é que é o seguinte: a tentação é perigosa porque ela de antemão apresenta justificativa para o pecado. Vou repetir. A tentação ela é perniciosa, ela é escorregadia, com ela não se negocia, não se brinca, pelo simples fato da tentação justificar de antemão o nosso pecado. Então, qual foi a justificativa de Adão e Eva, dos primeiros pais, lá no início? Gênesis capítulo 3. Deus diz: olha, não comam da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí Deus se retira e o tentador vem e diz assim: olha, comam,
porque Deus não quer que vocês comam, porque o dia que vocês comerem, Deus sabe que vocês serão igual a Ele. Ora, então, se Deus não quer que nós sejamos iguais a Ele, vamos comer, temos o direito de comer. Onde já se viu não sermos igual a Deus? Então a tentação, ela vai justificar de antemão o pecado. Então na prática é mais ou menos assim. Eu não tenho a esposa que eu tenho, eu mereci uma esposa melhor. Então isso justifica o meu adultério. Eu não tenho um marido que eu pensei que eu ia ter. Ao longo do meu caminho, da minha trajetória de vida, meu marido mudou. Esse não é o homem que eu amava mais. Então isso justifica uma possível traição, um abandono, uma dissolução do lar. Eu ganho pouco, então que mal tem eu aceitar um suborno, eu lançar a mão daquilo que não é meu. Percebe como a tentação ela vai justificando o nosso pecado já de antemão? De antemão ela vai tentando arrumar desculpas. Puxa, eu já sofri tanto, então que mal tem eu pagar o mal com o mal? A tentação ela vai justificando já o pecado, antes do pecado acontecer. Eu falo mal de fulano, tá vendo? Porque fulano fala mal de mim. E assim vai. Um abismo chamando outro abismo. Terceira coisa sobre a tentação, a título ainda de introdução, é que a tentação não é um momento no qual nós medimos forças com o tentador. Preste atenção nisso. Primeiro, nós já sabemos, a tentação é inevitável. A tentação é escorregadia porque ela tenta justificar o pecado de antemão. E terceiro, tentação não é medir forças com o tentador. Eu conheço muita gente, muitos cristãos que acham que na hora da tentação nós vamos dar uma prova da nossa fé titânica, da nossa força, da nossa boa vontade, de como somos cheios de fé, de como somos diferentes, de como nós vamos vencer o inimigo. Nada disso, irmãos. A tentação não é um momento na qual nós damos prova da nossa própria força, quer seja força física, força moral ou força ética. E deixa eu lembrar você, o caso do apóstolo Pedro, quando Jesus diz: Pedro, você vai me trair. O que Pedro fala? Jamais, Senhor, que todos te traiam, eu nunca vou te trair. E Jesus fala assim: Pedro, ainda hoje, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Tentação é entrega, irmãos. Por isso Jesus vai nos ensinar a orar dizendo assim: livrai-nos do mal. Na tentação nós não medimos forças, ao contrário, nós nos entregamos a Deus, para que Deus, na nossa fraqueza, nos fortaleça mediante as tentações. Tentação não é medir força no dia da adversidade. E por último, ainda para introduzir o assunto, as tentações que nós sofremos também são usadas por Deus, estão nos planos de Deus para o nosso crescimento. Ora, embora Deus mesmo não nos tente, as tentações são usadas por Deus para nos lapidar, para nos moldar. Se passamos pela tentação, se vencemos a tentação, somos fortalecidos. Se somos subjugados, reconhecemos com mais clareza a nossa necessidade de mais fé, de mais proximidade com Deus, de mais quebrantamento. Então anote aí, não esqueça. A tentação é inevitável, a tentação é perigosa porque ela vai tentar justificar o pecado. A tentação não é medir forças, mas ao contrário, é se entregar a Deus para que Ele nos ajude. E a tentação pode ser usada para o nosso crescimento, para o nosso quebrantamento. E aí, dito isso, vamos para o texto. Porque quando a gente lê a Bíblia, na Bíblia não existem muitas histórias a respeito desse tema da tentação. Se você for olhar a Bíblia e ler ela para o intuito de ser edificado, lendo grandes histórias onde os seres humanos vencem as tentações, em nome da fé, em nome de Deus, eu vou te decepcionar. Você não vai encontrar esse tipo de relato na Bíblia. A Bíblia conta 2 grandes histórias de tentação. A primeira é lá em Gênesis capítulo 3, a tentação dos seres humanos. E o resultado é a queda. A segunda história, o segundo grande relato de tentação é justamente esse, do Evangelho. E aí, como Jesus se portou? E como é essa tentação de Jesus? Uma vez que agora nós somos tentados também em Jesus, pelo inimigo. Vamos lá, vamos ao texto. Quando a gente lê esse texto, nós vamos entender algumas coisas. Jesus está começando o ministério dele, Jesus havia sido batizado e agora ele é conduzido pelo Espírito. É importante ler isso no texto, primeiro verso. Não é o inimigo, não é o pecado, não é as trevas que levam Jesus lá, não.
né? O texto diz aqui que Jesus é conduzido pelo Espírito. Esse momento estava na agenda de Deus. Muito bem. E o texto diz que Jesus vai jejuar 40 dias e 40 noites. Ou seja, foi um tempo difícil, um tempo de escassez, um tempo de dizer não para a fome, para a sede, para o conforto. E após, diz o texto aqui, 40 dias de jejum e oração, o inimigo finalmente começa a tentar o nosso Senhor Jesus Cristo. E são 3 tentações. O que cada uma delas diz? O que cada uma delas nos ensina para a nossa caminhada de fé? Uma vez que as tentações são inevitáveis, são perniciosas, são perigosas, mas também são para o nosso crescimento. A primeira tentação é a tentação da carne, a tentação da autossuficiência, verso 3 e verso 4. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ora, irmãos, observe, o tentador começa provando Jesus na fraqueza da sua carne humana. Satanás, o tentador, sabe que a carne tem medo do sofrimento. Então a sugestão é que Jesus use a divindade para fugir do sofrimento. O que o tentador está dizendo a Jesus é o seguinte: não sofra. Para que sofrer? Não, tome outro caminho. Use o seu poder, a sua glória, a sua autoridade para não sofrer. Perceba, irmão, que aqui o que está em jogo, se Jesus se valesse a sua divindade para fugir ao sofrimento por causa da carne, toda a carne estaria condenada, todos nós estaríamos perdidos. Se Jesus cede essa tentação para não sofrer, para não sentir a dor da fome, a dor da solidão daquele momento, se Jesus usa da sua divindade para fugir daquele momento, naquele momento toda a trajetória do Filho de Deus na face da terra estava condenada, estava comprometida. Se naquele momento, meu irmão, Jesus cede em nome de poupar a sua própria carne, todos nós estaríamos perdidos, porque não seria possível mais adiante Jesus orar no Getsêmani como ele ora: Senhor, a minha alma está angustiada até a morte, passa esse cálice de mim. A carne pedindo para que Deus livrasse o sofrimento. No entanto, Jesus, porque não se aproveita da sua divindade para fugir do sofrimento, ele diz: contudo seja feita a tua vontade. Queridos, na primeira instância, então, o que o diabo está dizendo é: fuja de todo tipo de compromisso com o Pai em nome de poupar a si mesmo. Não sofra, seja quem você quer ser, não se submeta, siga o seu caminho, siga a sua história, livre-se desse caminho de sofrimento. Na primeira tentação, Jesus é testado no seu impulso físico, ele estava com fome. Então a proposta é que ele se servisse, se fartasse por conta própria. A primeira tentação é essa tentação da autossuficiência, que em última instância se caracteriza como rebeldia a Deus, como um ato de rebeldia contra Deus. Então Jesus é tentado a transformar os pães, as pedras, em pães, se livrando de todo tipo de constrangimento, de sofrimento, abdicando do projeto de Deus, escolhendo o seu próprio projeto, o seu próprio caminho, um caminho sem dor, um caminho sem complicações, um caminho sem sacrifício, um caminho sem cruz, um caminho sem submissão a Deus, um caminho na qual eu não sou obrigado a seguir a direção dada pelo Espírito Santo de Deus, um caminho na qual o meu prazer, a minha vontade é que estão ditando a direção. E aí, meu irmão, o que interessa aqui para nós é como Jesus responde a isso. A resposta de Jesus com a palavra de Deus evidencia que o próprio Filho de Deus está sob a palavra de Deus e que ele não quer direito próprio ao lado dessa palavra. Jesus quer permanecer unicamente na palavra de Deus, ou seja, a nossa carne precisa viver sob a autoridade da palavra. Nem só de pão o homem
viverá. Jesus está ensinando para você e para mim que a única forma de nós resistirmos e vencermos a tentação é submetermos a nossa carne à autoridade das Escrituras. É nos submeter a mente, o coração, os olhos, os pensamentos, à autoridade das Escrituras, irmãos. Nós não vamos vencer a tentação fazendo concessões ao tentador, a nós mesmos, ao nosso bem-estar da carne. Nós vencemos a tentação quando nos dobramos diante da autoridade das Escrituras. É quando cedemos o controle da nossa vida, a autoridade da Bíblia, da palavra. Nós não vencemos a tentação com boa vontade, não vencemos a tentação com religião, não vencemos a tentação com dinheiro, com bens materiais, com posição social. Não vencemos a tentação comparecendo à igreja, simpatizando com o Evangelho. Não, meu irmão, tudo isso é inútil. Nós só vencemos a tentação quando submetemos a nossa vida à autoridade de Deus revelada na palavra. É quando eu me dobro, me prostro, quando eu deixo a palavra governar, a palavra ditar o tom, quando eu deixo a palavra ser a bússola da minha vida. Aí sim, meus irmãos, eu posso dizer não à carne, dizer não ao tentador. Se pela palavra eu preciso sofrer, ainda assim continuo submisso à autoridade da palavra. Por isso a resposta de Jesus é fenomenal. Nem só de pão o homem viverá. Para Jesus não importa, ainda que sofra, ele sofre debaixo da autoridade de Deus revelada nas Escrituras. Então, se você quer começar a vencer a tentação, ter uma vida diferente, uma vida para Deus, submete a tua vida à autoridade das Escrituras. Não tem outro caminho. Enquanto preparava essa meditação, eu pensava o seguinte: você percebe como que isso lança luz sobre os nossos pecados? Como que esse texto ele vai abrir uma cortina assim e escancarar diante dos nossos olhos, sem desculpa, sem meias palavras, o porquê da nossa insistência em certos erros, em certos pecados, em certos comportamentos autodestrutivos, em comportamentos que ferem a nós mesmos e a outras pessoas, na prática. Então assim, por que eu continuo falando mal do meu irmão? Por que eu continuo falando mal do meu próximo? Por que eu uso a minha boca para ferir as pessoas? Na prática, é porque eu ainda não submeti o meu falar à autoridade das Escrituras. Por que a minha mente maquina o mal contra o meu irmão, contra o meu semelhante, contra os meus líderes, contra os que estão ao meu redor, contra aquele que mora comigo, que vive comigo, que é diferente de mim? Porque na prática eu ainda não submeti a minha mente à autoridade das Escrituras. Por que eu revido o mal com o mal, ao invés de dar ao outro lado da face quando alguém me ofende? Porque na prática eu não me submeti ao Evangelho de Cristo. Por que, meu irmão, que eu tenho dificuldade? Por que eu tenho ainda tanto apego aos bens materiais? Porque na prática ainda não aprendi a forma bíblica de lidar com os bens materiais. Por que eu tenho tanto medo de morrer? Porque na prática ainda não submeti a minha vida à Bíblia e descobri o sentido maior da vida. Jesus, além de vencer o tentador, vai dizer para nós que a gente vive caindo e tropeçando e errando por um simples fato: a nossa rebeldia em adequar a nossa vida à autoridade das Escrituras. E de repente a gente é um baita de um religioso. Eu conheço muita coisa, já fiz catequese, fiz catecúmeno, sou batizado, sou crismado, sou tudo que tem direito, sou o pastor da igreja, sou tudo. Mas a pergunta aqui que Jesus nos ensina a fazer é: a nossa vida está adequada à autoridade das Escrituras? Porque enquanto isso não acontece, nós continuamos caindo, dando concessões, nos permitindo pequenas negociações com a carne, com o tentador. Nós continuamos dando desculpas absurdas para o nosso estilo de vida que não condiz com o Evangelho. Diante das tentações da vida, temos nos submetido à autoridade das Escrituras. Essa é a pergunta que Deus te faz essa noite. Essa é a pergunta que o Evangelho me faz essa noite. O Evangelho está nos lendo essa noite, gente, e está nos perguntando se nós estamos submissos à autoridade das Escrituras. Senão vamos continuar errando e dando as piores desculpas possíveis para continuar insistindo nos nossos erros. Mas fulano me agrediu, fulano falou, fulano me fez, olha, falaram, deixaram de falar, não lembraram de mim, deixaram de lembrar, isso e aquilo outro. Submete a tua vida à autoridade das Escrituras. Nem só de pão o homem viverá. Diga não para você mesmo.
Submeta-se à autoridade das Escrituras. A segunda tentação é a tentação que os estudiosos vão chamar de tentação espiritual. A tentação da dúvida. Versos 5, 6 e 7. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Veja, irmãos, a segunda tentação é a tentação espiritual, é a tentação da dúvida. Observe aqui que o inimigo ele não tem limites, né? O tentador não tem limites. Para nos afastar de Deus, do projeto de Deus, vale tudo. Porque agora ele lança a mão da própria palavra. Para quê? Para induzir Jesus, para induzir Jesus a colocar em xeque-mate, primeiro, a sua própria identidade, se você é filho de Deus. Em segundo, o cuidado e a presença do Pai. Se você é filho de Deus, então pula daqui. Não vai ter problema nenhum. E o Pai que disse que os anjos te socorreriam, vai mandar os anjos te socorrer. Então, meus irmãos, ele quer que Jesus obtenha o reconhecimento da sua filiação e que Jesus exija de Deus um sinal. É mais ou menos assim, já que eu vou sofrer, então que o Senhor me dê um sinal de que o teu poder a qualquer momento pode me livrar de tudo isso. Que o Senhor então dê uma demonstração que o Senhor vai fazer alguma coisa. Uma das funções da tentação é nos fazer duvidar. Duvidar do amor de Deus, duvidar da graça de Deus, duvidar de que Deus está presente, duvidar que as promessas de Deus são infalíveis, verdadeiras, doces, reais, acessíveis, que se cumprem cabalmente. Uma das funções da tentação é nos fazer duvidar do cuidado, da misericórdia de Deus. E quando duvidamos, começamos a tentar a Deus, a culpar Deus das nossas próprias mazelas. Dietrich Bonhoeffer, num livro muito interessante chamado Tentação, um livretinho de umas 60 páginas, vai dizer algo muito importante a esse respeito. Ele diz assim: Jesus chama essa tentação de tentação de Deus. Ele tem um único desejo, o de permanecer na palavra de Deus. Para Jesus, isso basta. Se quisesse mais do que essa palavra, então daria lugar às dúvidas em relação a Deus em seu coração. A fé que pretende mais do que a palavra de Deus em mandamentos e promessas torna-se tentação do próprio Deus. Tentar a Deus, irmãos, significa transferir para Deus o nosso medo, a nossa culpa, as nossas dores, os nossos erros. Mais ou menos na prática é assim. Sabe aquelas frases assim: se Deus me amasse, eu não passava por isso. Se Deus se importasse comigo, eu não sofria aquilo outro. Se Deus existisse, Ele faria isso ou fazia aquilo. Ora, isso é tentar a Deus. É transferir para Deus as nossas próprias mazelas, a nossa própria incapacidade, a nossa própria incerteza, a nossa própria angústia. É colocar Deus em xeque-mate. Mas, novamente, Jesus vai nos ensinar como nós resistimos à tentação de colocar Deus à prova, de tentar a Deus, esperando na palavra de Deus, confiando de que a palavra é fiel, de que o que a palavra promete se cumpre, de que as promessas reveladas nas Escrituras são reais, são verdadeiras. Se Deus prometeu socorrer, Ele socorre. Se Deus prometeu o pão de cada dia, Ele provê. Se Deus prometeu estar presente, Ele consola. Confie no Senhor. Jesus não cedeu à tentação da dúvida, Ele confiou no Pai. Confiou no Pai. Confie no Senhor, irmãos. Confie na sua provisão. Confie no seu amor. Confie na sua promessa. Confie na sua graça. Na sua caminhada, você tem que confiar de todo o coração em Deus. A palavra de Deus e a graça de Deus te bastam, ou você tem continuadamente pedido provas a Deus, outras que não sejam a própria cruz do Calvário. Isso é tentar a Deus. A graça de Deus te basta, a cruz te basta, é o amor revelado na cruz, basta ao seu coração. E por último, a tentação total, o que os estudiosos vão chamar de a tentação da troca. E aqui agora a postura do tentador muda, porque agora ele não vem mais com engodos, usando a própria palavra, distorcendo aqui, distorcendo acolá, É o tudo ou nada.
E agora a proposta é a seguinte, ó, vamos esquecer, se as 2 primeiras não deu certo, renova aqui e faça uma proposta diferente. Abandona tudo, tá vendo esses reinos da terra, me adora e eu te dou tudo isso. E caso encerrado. A primeira tentação foi a da autossuficiência, da carne. A segunda, a da dúvida, a tentação espiritual. E agora o golpe final, a tentação da troca. E o tentador abandona suas camuflagens e artimanhas para dar um último golpe, uma última cartada aqui. De tudo ou nada. E essa é a estratégia, irmãos, do inimigo desde que o mundo é mundo. Tentar nos fazer trocar a vida com Deus por qualquer outra coisa. A vida de amizade com Deus em nome de realizações efêmeras. A vida plena de andar no Espírito Santo por uma vida em busca de coisas que vão passar, que vão ficar. E de repente o mais triste na história é que nós estamos trocando. Só que esse tipo de troca tem um problema. Nunca satisfaz. Então precisa estar sempre trocando, 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 trocando e trocando. E a vida se torna um vazio existencial, um deserto existencial. Porque a única coisa que nós realmente precisamos é Deus, é a vida na presença e com amizade com Deus. Eu não sei a sua vida, como você tem vivido, mas de repente você tem enfrentado provações e você em algum momento tem sido levado a colocar Deus à prova. Será que Deus realmente me ama? Por que Deus não cuida? Por que Deus não faz, não acontece? Por que Deus permitiu a doença? Esse texto hoje é um convite para nós, né? Um convite para nós firmarmos na palavra, para nós nos ancorarmos na palavra, não na religiosidade, não na religião. A religiosidade e a religião, eu vou comparar aqui essa noite a um piso molhado, ensaboado, é muito escorregadio. E se você tentar resistir às tentações firmado apenas na religião e na religiosidade, o tombo vai ser horrível. Então olha para Jesus. Nem só de pão o homem viverá. Vamos nos entregar a Deus de novo? Orar essa noite, consagrar a vida a Deus. Consagrar literalmente significa entregar. Vamos pedir a Deus que a nossa vida esteja debaixo da autoridade das Escrituras, para que nós possamos vencer as tentações, não na nossa força, mas guiados e servidos pelo Espírito Santo de Deus. E depois que Jesus vence a última tentação, o texto diz que o tentador é expulso e os anjos de Deus servem a Jesus em todas as suas necessidades. Esse é o nosso Deus, um Deus que caminha conosco e que nos supre sem trocas, sem barganhas, e que nos convida a essa vida de amizade. Vamos colocar as nossas tentações, aquilo que tem tentado você, tem tirado a tua paz, aquilo que tem te preocupado, aquilo que tem disputado espaço com Deus no seu coração, na sua vida. De repente você luta com isso há tanto tempo, e hoje Deus está dizendo que nós precisamos nos submeter à autoridade das Escrituras. Esse é o caminho da vitória sobre as tentações. Pai, nós te louvamos, te adoramos e te pedimos perdão, Senhor, porque às vezes nós cedemos, ó Pai, às nossas tentações, dando as desculpas mais absurdas possíveis. Mas quando nós olhamos para esse texto, ó Pai, de Jesus, o nosso Senhor, vencendo as tentações, nós aprendemos, ó Pai, que o único caminho possível é nos submeter à Tua autoridade, é orar como Jesus orou, Pai, livrar-nos do mal, nos entregando totalmente ao Teu agir, ao Teu socorro, à Tua misericórdia. Ó Pai, que assim seja nas nossas vidas, que diante das tentações da vida, o Senhor nos fortaleça, Pai, que nós possamos diminuir, que o Senhor cresça em nós, Pai, para que a nossa vida mude, para que diante das tentações nós tenhamos nova postura, nova atitude, novas escolhas, ó Pai, sempre dirigidas pela autoridade da Tua palavra. Pai, muda a nossa história,
Se nós temos tentado a Ti, Senhor, Te culpando, ó Deus, não assumindo as nossas responsabilidades, nos perdoa, Senhor, e nos ensine a confiar, Pai, sem titubear, Senhor. Nos ensine a confiar de todo o nosso coração na Tua provisão, no Teu cuidado, no Teu amor. Que os Teus anjos realmente estão ao nosso redor e que o Senhor realmente cumpre, segundo a Tua palavra, as Tuas ricas e preciosas promessas. Renova a esperança, Pai, no nosso coração, no coração de cada lar que está aqui representado, de cada família. Nós estamos vivendo tempos difíceis, Senhor. Tempos de angústia, tempos de dor, tempos de guerra, tempos de confusão. Traz paz ao nosso coração, Pai. Traz, Deus, sossego na alma, Pai. Traz, ó Deus, harmonia para a nossa vida, equilíbrio espiritual, emocional. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a nossa vida. Abençoa o Teu povo, abençoa a semana que está começando. Ó Pai, nos dê essa graça de caminhar contigo, Senhor, para que nós estejamos seguros diante do tentador. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muita gente entrou depois, né? Oi, Neiva, tudo bem? Vitão, meu futuro cunhado, lá de Marília. Deus te abençoe, tá bom? Seu recadinho final. Temos aí alguns minutinhos antes de acabar a live. Amém. Oi, Bruna, tudo bem? Tá boa a live. Tá boa a live. A Fê, boa noite, boa noite. Rafa, oi, Rafa, boa noite. Tudo bem, Rafa? Helena Pingueiro, boa noite, gente. Deus abençoe todos vocês. Mais uma vez, João, parabéns para o seu aniversário, tá bom? Deus te abençoe muito. Amém, João Pedro. Mais um ano de vida. 18 anos, hein? Que maravilha. Amém, irmãos. Amém. Um comunicado importante para fazer. Nós estivemos reunidos em conselho nessa semana e vocês sabem que o prefeito liberou, antecipou por decreto, né? A reabertura dos templos religiosos seria a partir do dia 22, então foi antecipado para depois do dia 15, foi segunda-feira passada. Pois bem, nós do Conselho entendemos que essa abertura, né, do comércio e visto a forma como as coisas estão acontecendo, as aglomerações nas ruas, nos comércios populares, nos shoppings, isso é muito perigoso, porque isso tende a naturalmente a dobrar os casos, né, de contágio pelo coronavírus. E isso se agrava quando nós pensamos na nossa comunidade, que é composta, talvez na sua maioria, por pessoas que fazem parte do grupo de risco. Então nós entendemos, por isso, nós entendemos que não seria prudente ainda a reabertura do templo neste domingo e nem no próximo domingo. Soma-se a isso, meus irmãos, ainda a questão de que talvez essa comunicação, que nem se tornou um decreto ainda municipal, possa vir a ser revogado, como aconteceu em outras cidades. Houve a abertura e por causa do grande boom de contágio, de contaminação, foi revogado. Nós entendemos que seria pior, né? Nós podemos dizer para você, vá à igreja, e semana que vem nós temos que dizer para você de novo, não vá mais à igreja. Alguém disse assim, pastor, mas aqui na minha cidade, no interior, abriu a igreja. Ok, meu irmão. Guarulhos é uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, nós estamos no epicentro do contágio. Tá? Nós não podemos comparar Guarulhos a uma cidade de 15 mil habitantes, 10 mil habitantes, 20 mil habitantes com nenhum caso confirmado. Isso se chama prudência e nós fazemos isso por amor ao rebanho. Então, o nosso conselho pedimos um pouco mais de paciência, tá? Para que nós possamos fazer essa retomada das atividades da melhor forma possível.
aguarde ainda mais alguns dias, ore, né? O conselho está se programando, nós estamos pensando essa retomada com algumas medidas de segurança, tá? De higienização, de segurança, para isso acontecer da melhor forma possível, tá bom? Então, sem pressa, sem angústia no coração, firme na fé em Cristo Jesus. Você não precisa estar lá num templo de 4 paredes para ser igreja. Aliás, essa é a maior oportunidade jamais vista para nós sermos igreja fora da igreja, onde a gente tem que ser igreja, tá? Então, por amor ao rebanho, nós não fizemos o culto nesse domingo e nem vamos fazer no próximo domingo. E conforme as coisas forem acontecendo, o conselho vai se reunir, tá? E as coisas vão acontecendo conforme Deus for conduzindo e colocando ao nosso coração. Então, eu queria comunicar a você o porquê nós não tivemos culto hoje e que ainda não definimos uma data para a reabertura do templo, tá bom? Muito bem. Dito isso, quer dizer para você também que a partir dessa semana as lives não serão mais assim, mas o nosso projeto é que essas lives sejam feitas lá a partir da igreja. Está contando inclusive com a participação do Ministério de Música da igreja, para que a gente possa incrementar um pouco mais isso, tá? Mas nós vamos explicando aí melhor ao longo da semana, no decorrer dos acontecimentos, tá bom? Deus abençoe a todos, boa semana. Mais uma vez, Deus abençoe o João, Deus abençoe você que é o nosso convidado aqui nessa live, de perto, de longe, os meus familiares, é muito bom, né? Olha que privilégio, né? Que privilégio. Quando que eu ia poder ter o meu irmão e minha irmã dentro de uma igreja, compartilhando aqui um pouco do evangelho comigo? Os meus 2 irmãos de sangue estão aqui, é minha sobrinha. Então a live também é um jeito, né, irmãos? A internet é um jeito que Deus deu para nós, para essa palavra ir embora, chegar, ser semeada, alcançar, né? Muito bom mesmo, tá bom? Boa semana para todos. Giane, Peninha, boa semana. Leide, Gabriel. Vem aqui falar boa noite pro Gabriel, vem cá. Rodrigão, Dona Maria. Eu também, minha irmã querida. Deus abençoe vocês no Rio de Janeiro, se cuide. Vem cá. O último boa noite. Ai, olha lá. Fala, Gabriel, boa noite. Boa noite. Tia Kelly, boa noite. Meu companheiro de live, gente, dá uma olhada nisso. Boa semana para todos. Deus abençoe a todos, irmãos. Pera aí, aqui. Deixa eu ajustar aqui. Aê, meu amigo de live aqui, ó. Fala boa noite, tia Fê, tia Giane. Boa noite, Michele. Boa noite, Anaí. Fala assim, boa noite para todo mundo. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus.